J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Paralisação dos caminhoneiros alcança o 8º dia consecutivo. Procon abre canal para denúncia de preços abusivos. Prefeitura de Santo André propõe lei que proíbe fogos de artifício. Confira uma entrevista exclusiva e ao vivo com o ex-prefeito de Mauá, Donizete Braga, que vem falar sobre a Operação Prato Feito. E na coluna esportiva, veja como foi a participação dos times paulistas na 7ª rodada do Brasileirão. Segunda-feira, 28 de maio de 2018, outono brasileiro. Está no ar o J mais ABC. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do J mais ABC. Nas edições da última semana, trouxemos informações sobre a greve dos caminhoneiros que paralisa todo o país. Nesta segunda-feira, temos mais um episódio da saga, que alcança o 8º dia. O repórter Renan Bandeira traz agora todos os detalhes sobre este assunto. Confira. A alta desenfreada no valor dos combustíveis fez caminhoneiros pararem por todo o Brasil. Já são 25 estados e o Distrito Federal paralisados pelo movimento, que possui o apoio da população. O presidente Michel Temer anunciou no último domingo um acordo que promete a isenção do pedágio do eixo suspenso em todas as rodovias, 30% dos fretes da Conab para caminhoneiros autônomos, preço mínimo para os fretes e também uma redução de 46 centavos no valor do diesel, porém por apenas 60 dias. Depois o combustível terá reajustes mensais. O governo e representantes dos caminhoneiros buscam acordo, mas a categoria segue parada. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, informou nesta segunda-feira que as medidas de redução propostas pelo governo vão gerar perda de arrecadação de 9,5 bilhões e que, para compensar essa despesa, o governo fará reajustes em impostos. As consequências da greve vão desde hospitais com falta de medicamentos, transplantes de órgãos não realizados, supermercados desabastecidos, postos de combustíveis sem etanol, gasolina e diesel, voos cancelados, entre outros. Já na ABC, a greve vem gerando demora nos transportes públicos, falta de combustíveis e impostos e falta ou racionamento de alimentos nos supermercados. E aqui no ABC foram registrados atos de violência durante a paralisação na rodovia dos imigrantes, como mostra o vídeo do nosso telespectador aqui no vídeo. Se tiver, por favor, vamos soltar para a gente poder acompanhar. Mano, agora o bagulho ficou louco. Que coisa, hein? As imagens são trêmulas porque são imagens amadoras feitas por um telespectador que estava lá na hora. E o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, mudou o discurso feito no sábado por ele mesmo após reunião com representantes dos caminhoneiros que fazem paralisações em rodovias do estado. Em coletiva à imprensa neste domingo, lá no Palácio dos Bandeirantes, ele afirmou que o acordo definido no sábado era um pré-acordo. O acordo tratava da suspensão de cobrança do pedágio por eixo suspenso em São Paulo. Ainda neste mesmo tema, o comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, afirmou neste domingo pelo Twitter que a diretriz operacional para a atuação de militares no desbloqueio de rodovias é negociar para evitar conflitos. A paralisação de caminhoneiros contra a alta do preço do diesel chegou ao 8º dia nesta segunda-feira. Vilas Boas informou pela rede social que se reuniu na sala do Alto Comando do Exército com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, e outros militares para uma videoconferência com responsáveis por áreas de atuação na solução da greve dos caminhoneiros. O presidente Michel Temer assinou na última sexta-feira um decreto de garantia de lei da ordem,
que alcança todo o território nacional, com validade até 4 de junho. O decreto permite que Exército, Marinha e Aeronáutica atuem para desobstruir rodovias por todo o país. Ainda falando sobre manifestações, é necessário ter muita atenção, porque alguns comerciantes estão colocando os preços dos combustíveis bem mais altos. E pensando no bem-estar dos consumidores, o Procon abriu um canal de denúncia para preços abusivos. Vamos conferir aqui agora no telão com a repórter Isabel Rufino. Durante a paralisação dos caminhoneiros, o abastecimento dos postos foi comprometido, o que gerou aumento na procura por combustível e, consequentemente, a supervalorização do produto. No entanto, o aumento nos valores de produtos e serviços sem justa causa fere o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Pensando nisso, a Fundação Procon SP abriu um canal exclusivo dentro do site oficial do órgão, para que a população possa denunciar práticas de preços abusivos. É fundamental que o consumidor consiga materializar a situação, se possível, anexando fotos do cupom fiscal, preencher a denúncia com o máximo de informações sobre o estabelecimento, como nome, bandeira, endereço, data de compra e preços praticados. A partir dessas informações, será aberto um procedimento de apuração, comprovação e eventual punição. E a população também tem a opção de procurar pessoalmente o serviço do Procon. Para isso, é necessário que o consumidor leve cópias do RG e do CPF, além do comprovante de residência no nome da pessoa e os documentos referentes a esta reclamação. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Na última sexta-feira, dia 25, a Prefeitura de Santo André lançou um novo projeto de lei relacionado à poluição sonora. A repórter Bianca Góes preparou uma matéria falando um pouco mais sobre esse assunto. Vamos ver? Confira. A Prefeitura de Santo André lançou um projeto de lei que proíbe o consumo de fogos de artifício na cidade. De acordo com o Ministério da Saúde, no período de 2008 a 2016, 4.577 pessoas foram internadas para tratamento por acidentes com fogos de artifício. O ruído causado pela queima dos fogos pode ultrapassar 125 decibéis, que equivale ao som de um avião a jato. Os animais de estimação também são vítimas das queimas de fogos, principalmente aqueles que possuem alguma sensibilidade auditiva. Além disso, pacientes de clínicas e hospitais também sofrem com a poluição sonora. A proposta ainda precisa ser aprovada pelos vereadores antes de entrar em vigor. A proibição prevista no projeto vale tanto para as áreas públicas quanto privadas em locais, recintos abertos e também fechados. A multa cobrada será no valor de R$ 1.926,35. Em caso de reincidência, dentro de um prazo de 30 dias, o valor da multa será dobrado. Já na capital paulista, o prefeito Bruno Covas sancionou na semana passada uma proposta que proíbe a soltura de fogos também lá na cidade. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre segurança pública. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que o furto de veículos teve alta de 4,2% no último mês em relação ao mesmo período do ano passado aqui no Grande ABC, que passou de 761 para 793 a quantidade de ocorrências. Por outro lado, os registros de homicídios, roubos e furtos em geral e roubo de veículo tiveram redução em abril na comparação com o mesmo mês de 2017. O principal destaque foi o homicídio, como uma redução de 30% no número de vítimas em relação ao ano passado. Já os roubos em geral caíram em 9,05% e os de veículos em 3,48%. O furto, em geral, teve leve variação negativa de 0,86%. De acordo com o capitão da Polícia Militar, Alexandre João Salomão, porta-voz do Comando de Policiamento da Área Metropolitana 6, os índices são resultados de atividades realizadas durante o mês. O porta-voz destacou a redução no número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, e afirmou ainda
que a quantidade de mortos caiu em 4 cidades, sendo em Mauá a maior variação. Foram 7 casos em abril do ano passado e nenhum neste ano. Em contrapartida, São Bernardo do Campo teve aumento de 500%, passando de 1 registro no ano passado para 7 registros já neste ano. E agora chegou a hora de ficar por dentro dos assuntos políticos aqui da região. Nas 2 últimas semanas, muitas movimentações agitaram o cenário político aqui do ABC. Parte desta movimentação foi, sem dúvida nenhuma, um grande reflexo dos recentes acontecimentos aqui no Brasil. A repórter Gabi Tricânico traz agora as últimas informações sobre esses acontecimentos. Ela está fora de São Paulo e gravou para a gente. Boa noite, Gabi, como vai? Boa noite, Gil, e boa noite a todos os telespectadores do J+, nessa segunda-feira caótica. Mas entre tantas confusões, ontem teve inauguração do Teixeirão em Rio Grande da Serra, junto com o Corinthians, e quem conversou conosco foi o Dinei Castilho. Acompanhe. E aí, com isso, a gente quer sempre agradecer aqui o nosso secretário, quero chamar ele aqui, o Maciel, o vereador Maciel. Maciel, obrigado, nos recebeu muito bem aqui, estamos aqui trabalhando, a ideia nossa é que o Corinthians seja parceiro, falei pra ele que eu tenho uma abertura no Palmeiras também, vamos lá, vamos levar os garotos aonde a gente puder, não é isso, Marcelo? Obrigado, Dinei. Quero, em nome de Dinei, mandar um grande abraço para o André. Vai, Corinthians. E agradecer ao André Chances aí por abrindo essas portas para Rio Grande da Serra no cenário do estado de São Paulo. Muito obrigado, André. Boa sorte. Tamo junto, obrigado. Tamo junto. Parabéns, Rio Grande da Serra, porque é difícil uma cidade periférica assim fazer um estádio, reformar um estádio. Isso é importante para a cidade. Que venham mais estádios, mais ginásios, mais cultura, esporte e lazer para a molecada. É isso que eles precisam. Prefeito Gabriel Maranhão marcou um gol ontem, mas também quem conversou conosco foi o Maciel da Padaria, que é o atual secretário de Esportes. Uma nova estrutura para a nossa cidade, tendo em vista que a gente vai ter mais um espaço onde todos os jovens vão poder aproveitar um espaço maravilhoso hoje, que é o estádio Teixeirão, onde a gente vê aí que muitos que estão aí hoje no mundo das drogas, muitos com problema de saúde, vai poder aqui estar trabalhando com a gente aqui e usufruindo de tudo isso. E dentre tanto caos, o nosso final de semana foi marcado por protestos e a população tem apoiado os caminhoneiros. Acompanhe. População unida com os caminhoneiros aqui na rodovia Anchieta, ao lado aqui da Volkswagen, todos aqui unidos aqui, a tropa de choque mais à frente ali, mas estamos aí, quem tá trancando a rodovia aqui é a população, não é os caminhoneiros não, tá aí ó. E todo mundo atrás de gasolina, os motoristas revoltados quebraram um posto de gasolina em São Bernardo do Campo, no Ruge Ramos. População revoltada aí com a gasolina adulterada do posto, quebrando tudo. E a gente encerra esta segunda-feira, não sabendo como será o dia de amanhã, com os produtos todos superfaturados, o governo sem entrar num acordo com os caminhoneiros e a nossa região do Grande ABC Paulista sofrendo os reflexos dessa paralisação que já vai para mais de uma semana lamentável. Bom, a gente aguarda então as informações a qualquer instante, a gente vai atualizando o nosso telespectador da TV+, afinal de contas não tem coleta seletiva em Ribeirão Pires, em Mauá por enquanto ainda tem coleta. São Bernardo do Campo, o prefeito havia atualizado no final de semana, ele conseguiu dar um jeito em São Bernardo do Campo, o prefeito Orlando Morando manteve a coleta seletiva de lixo, assim como em todas as outras cidades. Já o transporte público, uma pena, está operando com mínima capacidade de 20% a 40% nas 7 cidades do Grande ABC Paulista. Eu volto amanhã, ao vivo, no J+ ABC. Obrigada, ótima noite, Gil. Obrigado, Gabi. Então, amanhã, como ela disse, ela volta com muito mais notícias para vocês. Agora olhem que notícia preocupante na área da saúde. O Hospital das Clínicas de São Paulo informou em nota que suspendeu a partir desta segunda-feira cirurgias eletivas, aquelas não emergenciais que estavam agendadas e que precisem de sangue. O motivo é o baixo estoque de sangue na Fundação ProSangue. A medida tem o objetivo de garantir o atendimento de urgência e emergência.
a assessoria de imprensa do HC disse que não é possível afirmar que a falta de sangue no estoque possa ter relação com a paralisação de caminhoneiros, mas informou que é preciso que as pessoas doadoras se desloquem aos pontos de doação e a dificuldade de locomoção pode ser sem dúvida nenhuma um empecilho. A Fundação ProSangue, que abastece o Complexo HC e outros 100 hospitais da rede pública de São Paulo, diz que os estoques estão em níveis críticos. Os doadores podem ajudar doando no posto de coleta do Hospital das Clínicas e no Hospital do Mandaqui, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mais informações sobre o local e horário de doação podem ser obtidas no site prosangue.sp.gov.br ou no telefone 0800 55 0300. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo da edição desta segunda-feira do J mais ABC. No próximo bloco, você confere uma entrevista exclusiva com Donizete Braga, ex-prefeito da cidade de Mauá, que vem para esclarecer sobre a citação do seu nome na Operação Prato Feito e também sobre outros assuntos. Aproveite esse tempinho e entre lá no nosso Facebook TV Mais ABC e também em nosso portal tvmaisabc.com.br para conferir as notícias do dia. Não sai daí, nós voltamos em 2 minutos. Os últimos acontecimentos no cenário político, em especial aqui na região do ABC, têm gerado muitas notícias, muitas acusações e, claro, muitos esclarecimentos de todas as partes envolvidas. Independentemente do grau de envolvimento ou de culpabilidade de qualquer um dos envolvidos ou citados nos processos, todos têm o seu direito de defesa garantido por lei. E até que se esgotem todas as instâncias jurídicas, não cabe a ninguém, além da justiça, sentenciar os envolvidos, tampouco impor opiniões de caráter julgatório, acusando, condenando ou absolvendo, fazendo juízo sobre essa ou aquela pessoa. E cabe a nós, da imprensa, e principalmente ao veículo de comunicação ao qual representamos, abrir espaço para todos que queiram se manifestar, atendendo ao amplo processo democrático e de livre manifestação. A Operação Prato Feito, deflagrada pela Polícia Federal, investiga o desvio de recursos federais para merenda escolar, uniformes de material didático nos estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Distrito Federal. Os recursos, que podem chegar a 1,6 bilhão de reais, foram repassados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Há indícios de envolvimento de 85 pessoas, 13 prefeitos, 4 ex-prefeitos, 1 vereador e 27 agentes públicos não eleitos e outras 40 pessoas ligadas à iniciativa privada. Aqui no ABC, em Mauá, a operação resultou na prisão do prefeito Átila Jacomussi, do PSB, e outro nome citado, que foi deixado em evidência, foi do ex-prefeito Donizete Braga, ex-PT, atual PROS. Donizete Braga exerceu seu mandato como prefeito da cidade de Mauá de 2013 a 2016. E agora recebemos aqui em nossos estúdios como convidado o ex-prefeito e agora candidato a deputado federal pelo PROS, Donizete Braga, para se manifestar e comentar sobre as últimas notícias e também para exercer o seu direito de resposta, já que em diversas edições aqui no J mais ABC, seu nome foi citado por outras autoridades ao comentarem sobre a Operação Prato Feito. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Donizete. Boa noite, obrigado por sua presença. Obrigado por prestigiar a nossa casa e principalmente por esse espaço que cabe a você agora. Durante algumas edições aqui do J+, e também por vários veículos de comunicação aqui da região e também de São Paulo e do país, seu nome foi citado em alguns termos, alguns vereadores atuais, alguns outros ex-vereadores também citaram em nossa coluna e nós achamos por direito ouvi-lo
nesse envolvimento. E como eu disse na abertura e na apresentação, não cabe a nenhum de nós julgar ou fazer qualquer caráter da pessoa, independente de se envolver nesse assunto. Dentre as coisas que foram citadas no teu nome, o que mais apareceu aqui nas nossas edições foi uma viagem à Disney, que, segundo pessoas, foi patrocinada por um desses grupos envolvidos na operação. Eu gostaria que você, então, explicasse para a população, para os nossos telespectadores, o seu ponto de vista, a sua defesa, principalmente sobre esse ponto. E, claro, que depois você falasse para a gente qual é a sua posição em relação a tudo isso. Legal. Gil, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar presente na TV+, que eu quero aqui, em nome do Carlos Carreiras, Sim. cumprimentar o jornalismo que vocês fazem de caráter imparcial. Isso, sem dúvida alguma, fortalece a democracia do nosso país, né? Quero dizer, esclarecer aqui aos nossos telespectadores que eu trabalho desde os meus 15 anos, né? E sempre que eu pude ter a oportunidade de fazer uma viagem, como eu pude fazer essa viagem com a minha família, foram realizadas com recursos próprios, tá certo? Eu não estive na casa desse senhor que me acusou, ele foi, na verdade, grampeado, né, pela Polícia Federal, e, na verdade, ele queria, junto a um lobista, dizer que tinha uma relação intimista comigo. Sim. Né? Acho que é importante esclarecer aqui aos internautas e aos telespectadores que nos acompanham, que quando o prefeito ele faz uma viagem internacional, a Câmara Municipal tem que fazer autorização para que o vice assuma a questão do mandato na ausência do prefeito. Então a minha viagem foi pública. Quando ele fala que ele sabia que eu estava lá, não só ele sabia, como a cidade inteira sabia. Né? Pratico esporte todos os dias, está na minha rede social. Né? E se eu bebo refrigerante, vinho, qualquer cidadão pode fazê-lo. Eu só fiquei indignado e certamente nós vamos tomar as providências com relação a esse fato que termina, né, manchando, mexendo muito, né, com o nosso íntimo, com a nossa honra. E eu faço questão de vir fazer esclarecimento. E mais do que isso, Gil, eu fui vereador em Mauá durante 2 mandatos, fui deputado estadual durante 4 vezes e tive a honra de ser prefeito de Mauá. E acredito e entendo que qualquer gestor público, ele está sujeito a ser investigado. Nós temos aí o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, que investiga, que analisa as contas, né, especialmente dos prefeitos. E é muito raro hoje, Gil, até em função da crise econômica que eu atravessei na minha gestão durante 2013 até 2016, nós tivemos todo o cuidado com o zelo da coisa pública. Não teve uma única licitação que não passou pelo crivo da lei e da perfeita eficiência junto aos órgãos fiscalizadores. Para você ter noção, nós assumimos um passivo do ex-prefeito Oswaldo Dias, muito grande, fizemos os ajustes nas contas de 2013, o Tribunal de Contas aprovou as nossas contas e, em seguida, a Câmara Municipal referendou o parecer do Tribunal de Contas. A mesma coisa aconteceu em 2014 e em 2015, quando fazem acusação com relação a essa questão da merenda, o Tribunal de Contas aprovou as nossas contas, mas o Ministério Público do Tribunal de Contas fez elogios à eficiência, como nós conseguimos ajustar as finanças públicas do nosso governo. E falta 2016, que vai ser enviada para a Câmara agora no 2º semestre. Certo. Então, qualquer dúvida, né, que as pessoas tenham com relação a esse tema da merenda, até porque quando nós teve a licitação da Ale Garçom em Mauá, foi para fornecer kit lanches. E ele atendia um único restaurante popular, que era o restaurante no Jardim Itapeva, o restaurante São João. A prefeitura não teve condição de pagar na época, ele fechou o restaurante na época da campanha, justamente na minha reeleição. Eu tive um prejuízo muito grande com relação a isso. Nós não conseguimos pagá-lo. Portanto, eu não posso estabelecer, acreditar, quando ele fala que ele tinha relação de amizade comigo, se nós não fizemos o pagamento. Portanto, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Como você falou aqui no noticiário, eu acho que a gente não tem que fazer nenhum pré-julgamento, é a presunção da inocência, e a justiça está aí para ser cumprida. Claro. Eu me sinto hoje muito triste. A imprensa tem me indagado sobre a avaliação do prefeito Atia, que se encontra preso, até porque nós disputamos uma eleição. Eu me sinto muito triste. E espero sinceramente que ele possa provar sua inocência. Se ele não tem nada a ver, ele vai ser inocentado. E se ele cometer algum erro, ele vai ser para isso que é isso que nós queremos. Né? E é para isso que serve a justiça. Né? Exatamente. Então são questões que eu gostaria de esclarecer. Agradeço muito aqui a oportunidade.
Imagina. E eu quero me colocar inteira à disposição, né? A gente mora aqui na região há muito tempo, né? Tive a honra de ser deputado e representar bem os 7 municípios do nosso estado. E vamos continuar sempre, né, zelando pela coisa pública. Eu agradeço profundamente a sua presença aqui, porque nós temos a obrigação de levar ao amigo telespectador não só a notícia e principalmente a verdade. E, claro, temos que ouvir todas as partes. O homem público, sem dúvida nenhuma, deixa de ter a sua vida privada quando ele vai para a vida pública. E quando é citado uma viagem, como foi no seu caso, ou a compra de um imóvel ou de um carro, é natural e você tem que se defender como você está fazendo. A justiça está aí para isso. O amigo que tiver qualquer dúvida, aguarde a decisão da justiça. Perfeito. Os próximos dias irão contar a verdadeira história e para isso que cabem recursos e recursos. E eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui esclarecer a população de Mauá e da região. Deixamos as portas abertas, não só para você, para qualquer outro membro público que queira vir aqui se manifestar a favor ou contra, dentro dos parâmetros da democracia, obviamente, e torço para que você realmente consiga, dentro dos parâmetros legais, mostrar toda a sua transparência, como você veio aqui, de braços abertos, de peito aberto. Eu acho que isso que é legal na democracia. Muito obrigado, viu, Legal, muito obrigado, Gil. Muito obrigado, sucesso. Obrigado pela oportunidade. E vamos sempre manter essa transparência, porque você, como homem público, futuro candidato a deputado, nós precisamos de pessoas que trabalhem pelo povo, que lutem pelo povo e, acima de tudo, que tenham coragem de enfrentar a verdade, seja ela qual for, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Muito obrigado, Gil. Viu? Um abraço. Boa noite. Viu? Boa noite. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Aproveite novamente esse tempinho e vá lá na nossa página do Facebook TV Mais ABC ou lá no nosso portal também, tvmaisabc.com.br, e confira todas as notícias ali postadas. No próximo bloco, você confere tudo sobre a participação dos times paulistas na 7ª rodada do Brasileirão. Rapidinho, nós voltamos já. Muito bem, estamos de volta. As equipes paulistas entraram em campo neste final de semana e só o São Paulo se deu bem. Chegou a hora dos esportes na edição desta segunda, aqui no J Mais ABC. Então vamos direto ao estúdio 4, onde o Gabriel Plaza está se aprontando para apresentar o Esporte Mais. Plazinha, cadê você? Vamos lá, apareça! Tudo tranquilo? O que você tem de novidade aí pra gente, Plaza? É isso aí, Gil. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o J+. Os times paulistas não se deram bem nessa rodada, todo mundo perdeu, com exceção do São Paulo. Aí os jogos para vocês: o Palmeiras jogou em casa e perdeu para o Sport 3-2 no sábado. O Santos recebeu o Cruzeiro no Pacaembu e perdeu também 1-0. O Corinthians vinha empatando até os 47 do segundo tempo, quando o Mantuan deu uma bobeira ali e tomou o gol da virada, que deu a vitória para o Internacional. E o São Paulo, o único invicto no Campeonato Brasileiro, ganhou de 3-1 do América Mineiro. Então, são jogos aí que mudaram a tabela. A gente tem a tabela de classificação para mostrar, são jogos que mudaram a tabela. O São Paulo em 4º colocado com 13 pontos. O Palmeiras está em 7º e o Corinthians em 6º, os dois com 11 pontos. E o Santos continua ali na zona da degola em 16º com só 6 pontos. Daqui a pouco no Esporte Mais a gente vai falar da final da Champions League, falar mais sobre esses jogos que ocorreram no final de semana. Então não perca o Esporte Mais às 8 horas da noite. Um abraço, Gil! Falou, Plazinha, obrigado, viu? Então, só confirmando, daqui a pouquinho às 8 horas o Esporte Mais e na sequência Futebol Mais Debate, um programa imperdível. O J Mais ABC desta segunda-feira, 28 de maio de 2018, termina aqui. Contamos hoje mais um capítulo vivo da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal, você confere como de costume à 00:30 e também às 6:30 da manhã da terça-feira, para você que perdeu ou quer ficar bem atualizado e rever a atualização de hoje, que foi muito boa, tá certo? Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br.
Obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima noite. Bom descanso a todos. Nosso próximo encontro amanhã, às 7 da noite, com a apresentação do Dácio Arruda. Tchau, pessoal. Boa noite e tenham todos uma ótima semana.